Sejam bem-vindos e bem-vindas à Idade Média. Por mais estranha e bizarra que pareça essa saudação, ela tem se tornado cada vez mais possível nos tempos que a gente está vivendo. E eu estou falando isso porque a gente está vivendo nesse momento no Brasil um crescimento absurdo de uma mentalidade reacionária e conservadora que tem sido extremamente nociva, principalmente para a cultura e para o conhecimento. Na última sexta-feira, eu acordei para trabalhar e a primeira notícia que eu vi era que lá na Bienal do Livro, o prefeito do Rio de Janeiro, Crivella, tinha dado uma ordem para poder recolher todas as os exemplares das HQs dos Novos Vingadores, porque supostamente tinha cenas de sexo e, segundo ele, o prefeito, ele estaria protegendo as crianças de acordo com o Estatuto do Adolescente e da Criança. E até o momento que eu gravo esse vídeo já teve vários desdobramentos da situação. Um deles foi que quando a equipe da prefeitura de 15 pessoas chegaram lá para poder recolher os exemplares, eles já tinham sido todos vendidos em menos de 40 minutos. E também houve uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro que estabeleceu uma proibição de que a prefeitura fizesse tal ação, porque isso não é uma atribuição da prefeitura. Estabeleceu o que pode ou o que não pode ter em termos de conteúdo cultural e literário relacionado à questão de menores de idade, isso não é atribuição da prefeitura, é atribuição da Justiça do país. E a última informação mais atualizada agora no momento desse vídeo é de que uma outra ação da Justiça tinha derrubado essa liminar que proibia o prefeito de fazer esse recolhimento de conteúdo que ele considerava inadequado. Todo mundo que me acompanha em rede social sabe que eu sou entusiasta de histórias em quadrinhos, coleciono histórias em quadrinhos e, principalmente, eu sou entusiasta do conhecimento e da reflexão sobre a realidade que história em quadrinhos pode proporcionar pra gente. Eu confesso que os quadrinhos eles foram muito mais fundamentais para me politizar e para me humanizar do que instituições como a escola, por exemplo, e como a família, como religião. Por isso, quando eu vejo isso acontecer, eu tenho dois sentimentos. Um de extrema tristeza, porque eu vejo uma mídia que eu gosto muito, uma mídia que ela é muito cara para mim em vários aspectos, ser tratada desse jeito. E um outro sentimento é de extrema tristeza com a ignorância e com o conservadorismo, que são extremamente nocivos para nós continuarmos evoluindo enquanto civilização. Bom, eu não conheço essa HQ dos Novos Vingadores, porque eu não acompanho eles. Bom, desde que começou essa situação toda, eu comecei a pesquisar em várias fontes, busquei referência de várias pessoas, de vários sites especializados sobre revistas em quadrinhos, aqueles que eu tenho mais confiança, que eu atribuo mais credibilidade, e todos mostram a mesma coisa, inclusive até a própria imprensa mostrou isso, que na HQ não tem nenhuma cena relacionada à questão sexual e muito menos ainda envolvendo crianças. O que você tem lá é o quê? Um beijo gay. Exatamente. Duas pessoas em um momento de afeto. Só isso. Assim como você tem milhares de HQs, milhares de histórias de quadrinhos pelo Brasil, que há muito tempo você traz lá duas pessoas se beijando. Só isso que tem. Uma cena de afeto entre duas pessoas. Foi o suficiente para poder incomodar o prefeito de uma das maiores cidades e mais populosas do Brasil, com uma série de problemas, com uma série de situações extremamente problemáticas para o cotidiano da população, achar que isso era um grande problema, que isso tinha que gerar a mobilização de 15 funcionários da prefeitura, de gastar recursos, gastar energia e fazer todo esse circo, porque ele ficou incomodado com uma cena de afeto. Por si só, isso já é um grande problema, porque isso já configura censura, isso já configura o cerceamento da liberdade das pessoas e principalmente a tentativa de criminalizar um relacionamento afetivo. Mas um outro grande problema que ligou um sinal de alerta, principalmente para quem é da comunidade de quadrinhos, para quem acompanha os quadrinhos, é que isso lembra muito uma situação conhecida como o Comic Code Authority. O que foi o Comic Code Authority? Nos anos 50, um psiquiatra chamado Frederick Ayrton, ele publicou um livro chamado A Sedução do Inocente, ou A Sedução dos Inocentes, alguma coisa assim, aonde ele defendia a tese de que toda a suposta delinquência juvenil, toda a violência relacionada à juventude daquele momento era culpa dos quadrinhos. Você tinha naquele momento os quadrinhos, que era uma mídia relativamente nova, e que os primeiros super-heróis tinham passado a ser publicados sistematicamente 10, 15 anos antes disso, Superman, Batman.
E se começou a atribuir aos quadrinhos a culpa por todos os problemas relacionados a desvio, do que se considerava desvio de comportamento, de violência e tudo mais. E aí então o Congresso norte-americano comprou esse barulho, como muitos políticos fazem hoje, quando eles querem desviar a atenção da população da pauta política e social, porque eles não apresentam competência para poder resolver os problemas dessa área, então eles desviam a atenção da população para uma pauta moral, para uma pauta conservadora. E projeta todos os problemas da sociedade ali e tentam ganhar sua popularidade nesse contexto. Surge então o Comic Code Authority, que é um selo que começa a aparecer nas capas das revistas em quadrinhos, dizendo que aquele conteúdo era inadequado, dizendo que aquela história em quadrinhos estava autorizada a publicar conteúdo para as crianças e tudo mais. E esse código, se eu não me engano, ele prevaleceu até os anos 90. Então a gente tem aí 30, 40 anos de uma atitude que estabeleceu os quadrinhos como culpado pelos problemas que a humanidade vivia naquele momento. Só que é interessante a gente lembrar que naquele momento o mundo estava vivendo a Guerra Fria, onde os Estados Unidos, para poder impor o seu projeto ideológico, ele promovia violência em vários países. Logo depois da implementação do Comic Code Authority, veio a Guerra do Vietnã, que é nas histórias dos Estados Unidos uma das maiores manchas de sangue que se tem até hoje. E toda a violência e toda a culpa pela violência, pela mentalidade destrutiva, foi atribuída aos quadrinhos. E olha como que isso é muito parecido com o que a gente está vivendo agora e com esse episódio da Bienal do Livro do Rio de Janeiro. É claro, você tem que ter uma regulamentação do conteúdo que pode ou não chegar às crianças e adolescentes. No entanto, tem duas grandes questões. A primeira, quem decide isso são os pais. Por isso que você tem a classificação hoje em dia, estabelecida pelo Ministério da Justiça, aonde indica o tipo de conteúdo que tem ali, para que os pais possam escolher ou não. Inclusive, atualmente, a legislação estabelece isso. A legislação que existe federal é de que não há censura, não há proibição de que esses conteúdos sejam produzidos e sejam publicados. Tem que ter uma indicação, uma classificação desse conteúdo para que os pais possam tomar a decisão. E segundo, que é o grande problema, era uma questão moral, não uma questão política, não uma questão de defesa da infância, claramente. Porque o que tem lá na HQ é simplesmente uma cena de afeto entre duas pessoas do mesmo sexo. É isso que não foi tolerado. Inclusive todos os artigos e reportagens que eu tenho lido sobre o tema, todos os juristas, inclusive a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela indicou que aquele conteúdo ele não é um conteúdo que é indicado como inapropriado. Porque o que existe de classificação de beijo é que tanto beijo hétero quanto homo é o mesmo beijo. Não existe uma diferenciação. Então não existe nenhum problema nesse sentido. Tem problema sim, quando políticos como o seu Crivella reivindica que está defendendo a infância, reivindicando, né, o Estatuto do Adolescente e da Criança, só que naquilo que realmente produz problemas para a infância no Brasil, eles realmente não atuam, né? Eu queria ver ele fazer esse barulho todo, toda vez que uma criança é atingida por bala perdida ou por morta em alguma ação policial. A gente não vê ele fazer esse barulho todo, fazer um vídeo, né, se manifestando indignado com isso. E o objetivo dessa reflexão é exatamente isso. É ligar um sinal de alerta, como que a gente está vivendo um tempo sombrio, que logo logo não vai ser nada estranho a gente se saudar dizendo bem-vindo à Idade Média, porque é exatamente isso que parece que a gente está vivendo nesse momento. Come on, let's get out.